Muito obrigada, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por essa noite. Você pode se sentar. É um prazer muito grande, uma alegria rever o pastor Felipe assim de pertinho, a Fabi, dois queridos, um casal que a gente ama. Eu vou me audiodescrever aqui. Eu sou uma mulher negra. Eu estou usando... eu uso óculos, tenho cabelo curto. Eu estou usando uma calça jeans, uma blusa branca de fundo, né? É off-white, vou falar que é branca, e uma blusa estampada sobre essa blusa branca. Eu estou usando um anel na mão direita. E eu estou usando um tênis marrom. Bom, se a gente vai falar de inclusão, a gente tem que fazer isso. A gente tem que dizer quem somos, como estamos, porque, por acaso, alguém poderia aqui estar só me ouvindo, né? Como nós temos o irmão que está sendo ministrado através da irmã de Libras, que fala em Libras, traduzindo para ele, então alguém poderia estar aqui na condição de uma pessoa cega, e ela precisaria saber quem sou eu, como estou, né? Como é que eu me apresento, né? Como é que vocês que me enxergam conseguem saber como estou. Eu sou Gleice Valadares, sou membro da PIB Nova Jerusalém, ali na Barreira do Vasco. Eu moro no final desta rua. Muito, muito curioso, né? Eu moro do outro lado do viaduto, num condomínio que tem do outro lado ali, que é o Vila Brasil. Eu estou acompanhada do João Gabriel. Queria que João, você pode se levantar e virar para as pessoas te verem? Obrigada, filho. João, ao descrever o João é um jovem negro, alto, de cabelo curto, preto, está vestindo uma blusa vermelha, uma bermuda preta e está de sandálias pretas também. E está usando um colar. O João usa óculos também, como eu. Irmãos, a gente sempre fica feliz quando a gente tem a oportunidade de poder falar sobre inclusão, né? Muitos dos versículos que eu tenho aqui, que eu trouxe para a gente conversar um pouco, o pastor já leu. Eu poderia ficar tranquilo e falar outras coisas, porque o pastor já me ajudou muitíssimo. Mas a gente vai começar falando, os irmãos me perdoem por quê? Eu não sei o que aconteceu, que o meu arquivo também não quer virar, né? Meu telefone é um Xiaomi. Se alguém souber como é que vira o PowerPoint nele, me ajudaria. Se alguém tiver um Xiaomi aí. Ele não está virando o arquivo. O negócio é que eu sou muito míope, né? Eu tenho muita miopia nesses olhos aqui. Então, eu estou enxergando lá, mas não tudo, sabe? A letra... Eu fiquei exatamente preocupada com isso. Que tamanho ficaria essa fonte? Né? Então, eu vou começar do começo. Esse arquivo não é o meu ainda. É o meu? Já não, né? É o meu? Não. Não é o meu arquivo, não. Meu arquivo está todo em azul. Aí eu vou começar falando aqui, quando a gente fala de autismo, né? Eu não sei se vocês vão perceber aí. Eu ia perguntar isso por último. Mas eu vou perguntar por último, vou falar agora não. De qualquer forma, o meu não tem esse coração no começo. Dia 2 de abril foi o dia da conscientização, um dia mundial, né, de conscientização do autismo. O que é o autismo? É o nosso primeiro slide ali, né? Eu vou falar da minha casa, né? O João Gabriel tem 20 anos, é um jovem que está dentro do espectro do TEA, né, do transtorno do espectro autista, e o João, eu tive o diagnóstico do João muito cedo, porque eu tenho outros 2 filhos. Eu sou mãe da Júlia, que vai fazer 30 anos esse ano, não parece, eu sei, não parece, mas ela vai fazer 30 anos. Eu sou mãe de uma jovem com quase 30 anos, que tem um filho, Bernardo, meu neto lindo. Eu sou mãe do George, que tem 26 anos, e do João Gabriel, que é o meu último filho, que tem 20 anos. Completados em novembro, né, João? Eu preciso fazer esse adendo, porque o João, senão daqui a pouco ele vai me interromper e vai falar: mãe, eu faço aniversário dia 19 de novembro, eu fiz 20 anos. Então, já te ajudei, né, João? Resolvida a nossa questão. Né? E o João eu tive, quando ele muito pequeno ainda, né? Porque a grande questão do autismo é a precocidade com que você descobre que essa criança tem alguma questão ali diferente, né? Eu acho que eu nunca nem tinha ouvido falar de autismo, tá, gente? Às vezes eu fico pensando, tentando me lembrar se eu já...
Em algum momento eu tinha ouvido falar, não tinha. Como o comportamento dele era muito diferente dos irmãos, ainda que cada indivíduo seja único, algumas coisas, no marco de... Eu sou psicopedagoga, né? Eu esqueci de falar. Eu sou psicopedagoga, eu tenho especialização em educação especial inclusiva, eu estou tentando terminar o ABA, né? Eu estou tentando fazer Libras, que é um desafio, irmã, que Deus te abençoe, porque é um desafio. Libras é muito difícil, é muito difícil. Mas eu estou tentando, continuo tentando. Pela 1000ª vez, vamos ver. E algumas coisas, né? Toda criança, a gente tem marcos de desenvolvimento na infância. Então, quando uma criança nasce, algumas coisas, elas são muito previsíveis, principalmente para quem já tem filho, porque elas vão acontecer naturalmente. Na criança com autismo, algumas coisas, como eu previa, está bem pequeno. Ali, eu não enxergar mesmo. E aí algumas coisas... Obrigada, irmã, esse aí mesmo. Quando a criança... o João, por exemplo, ele nasceu igual a todo mundo. Eu sou uma pessoa que tem hipertensão desde 25 anos, então tive uma gravidez turbulenta e tal. Estava numa fase difícil do casamento e tudo, mas o João nasceu naquelas 39 semanas, nasceu um bebê bem pequeno. O João, ele tinha um desenvolvimento normal até uns 5 meses, 6 meses, que eu tenha prestado atenção. Porque só depois você começa a lembrar de alguns detalhes, sabe? De quando o bebê é bem pequeno. Mas aí, por volta de uns 8 meses, eu comecei a perceber umas coisas assim, uma agitação maior do que uma criança da idade dele. E os meus outros 2 filhos foram crianças sem muita agitação, muito de boa, assim, não deram trabalho nenhum mesmo. E eles são 10 e 7 anos mais velhos do que o João. Então, já estava numa outra fase da minha vida, né? De quietude, de tranquilidade em casa. Então, fica fácil você perceber que a criança é agitada. E a gente... eu comecei a perceber uma coisa de bater na parede, sabe? Ele tinha uma coisa de se bater. Não é bater com a mão, ele se lançava contra a parede. E aquilo eu vi uma vez, minha mãe viu, a gente estava na casa da minha mãe, a casa da minha mãe é uma grande porta de ferro, e aí quando fez barulho algumas vezes, minha mãe foi ver, meu Deus, aí, né? Minha mãe toda desesperada com aquilo. Aí eu falei para ela, mas você sabe que eu já tinha visto o João fazer isso? Que coisa estranha, né? Curioso. Ele se jogar assim, só que na minha casa a porta era de madeira. Na casa da minha mãe, a porta era de vidro. Era ferro e vidro, né? Tipo um grande portão, mas era a porta da casa. Resumindo aqui, até 1 ano de vida do João. 1 ano e pouco, eu comecei a perceber que ele assim, se agitou um pouco mais. Eu sou jornalista, eu tenho 2 faculdades. Então, a minha primeira formação é jornalismo. Eu trabalhava numa agência de comunicação e o João ia comigo, porque eu fazia campanha política. Eu trabalhava, né, para políticos que nos pagavam numa agência. Nós éramos uma agência, não de gabinete, mas éramos uma agência que prestava serviço para vários políticos. E o João ia comigo, porque, né, era muito tranquilo para a gente. Ele ficava lá no cercadinho, e a agência era de uma amiga, nós éramos colegas assim, de uma vida toda. E não tinha problema nenhum. Mas aí ele começou naquela fase de desligar coisas, né? Já estava com quase 2 aninhos. E aí, com 1 ano e 8 meses, um dia nós fomos para almoçar na Feira dos Nordestinos, ali, né, no Campo de São Cristóvão. Ele prendeu o dedo numa cadeira. Sabe aquelas cadeirinhas de ferro que a gente tem em casa, né, às vezes? Cadeirinha de bar, a gente chama cadeirinha de bar, né? E aí o João prendeu o dedo ali e deu um único grito. Eu senti a dor por ele. Todo mundo que estava no restaurante levantou para vir, né? Porque como ele deu um grito, todo mundo veio acudir. E aí, irmãos, ele assim, deu aquele grito. Eu olhei o dedo dele, já ficou assim, como se fosse ficando roxinho, muito rápido, né? Feriu o dedo dele. Não saiu sangue, mas feriu. E aí acabou o almoço para mim, para as minhas amigas, e a gente decidiu que a gente ia embora. O gerente do restaurante veio, trouxeram gelo, né? Muitas pessoas mesmo levantaram para ver.
Eu confesso que a gente foi indo para casa meio chateada, né, porque estava se machucando. Falei, puxa, eu saí de casa para o menino se machucar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei com aquilo, né? Como que pode? O menino se machucou, feriu o dedo e não chorou. Eu sempre assisti Fantástico. Saía da igreja, chegava em casa, Fantástico. Aí passou uma reportagem justo naquele dia sobre uma síndrome de pessoas que não sentiam dor. Eu não lembro o nome. Se alguém lembrar aí, pode me ajudar. E essa síndrome, a pessoa não sentia dor. Na mesma hora, né? Fui procurar tudo sobre aquela síndrome. Falei, tem que ser essa síndrome aí. Será que esse menino tem isso? E aí, o Espírito Santo, sabe assim, quando Deus fala com você, procura ajuda amanhã. E eu amanheci com a intenção, vou marcar um... E aí, nessa reportagem dizia que quem fala sobre dor, o médico que veria se você tem essa questão ou não, era um neurologista. Então, um neuropediatra. Eu não passei nem na pediatra. Plano de saúde, agora acho que a gente precisa, né? Agora acho que é obrigatório você ter lá o pedido do médico. Não precisava. Encaminhamento, agora naquela época não precisava. E eu marquei o neuro para o João. Só que neuropediatra, se é difícil hoje ainda, você imagina há 18 anos atrás. Era bem difícil. Aguardamos, ele estava com 1 ano e 8 meses, isso. 2 meses e meio, quase 3 meses. Já tinha feito 2 aninhos quando, enfim, eu consegui o diagnóstico. E aí, irmãos, começa toda a nossa história com a questão do autismo. Nós conseguimos a consulta, chego na consulta e a médica estava com um problema. Depois ela me pediu desculpas, porque naquele dia ela não estava bem, tinha vivido alguma questão importante em casa. E ela falou, olha, seu filho está dentro da tríade autista, né? Porque algumas questões para a pessoa ser autista tem que ter alguns prejuízos. E o João era uma bola de ping-pong. Nessa época eu congregava em Alegria. Eu estou há quase 10 anos em Jerusalém. E eu congregava na igreja Alegria e eu ficava no quintalzinho da igreja com um portão de grade puxado, senão ele ia embora, né? E aí era aquela agitação toda do João. Fomos impactados por aquela notícia. Quando você vive, você não faz ideia do que é. Né? Então, o desconhecido é muito assustador, né? Fomos descobrir o que era o autismo. Eu fiquei sentada na frente do computador por 10 horas. Quando eu saí da consulta, eu só me levantei. Obviamente que eu não ia conseguir todas as respostas. Mas é um impacto tão grande, tão devastador, pelo desconhecido. Você fica pensando, o que vai ser da vida do meu filho? Será que ele vai aprender? Será que ele vai estudar? Será que ele vai me entender? Será que ele vai gostar de mim? Porque ele já tinha começado com uma coisa... Eu não tinha reparado ainda. Mas como a doutora falou, ele não olhava nos meus olhos. Eu não tinha me dado conta disso. Né? O bebê mama, naturalmente, o bebê e a mãe se olham. Nessa época, então, nem me lembro. Mas ele já crescidinho, ela viu que ele não me olhava, né? Obviamente. E aí eu fui fazendo conexões. Sabe assim? Nossa... Comecei a perceber, a relembrar de coisas que vinham acontecendo com a gente não se dava conta. Mas aí a gente agora vai lá falar o que é o autismo. O autismo é uma síndrome, né? A gente fala autismo ou TEA, que é o transtorno do espectro autista. O que é o transtorno do espectro autista? É uma condição permanente do cérebro, né? É uma questão no desenvolvimento neurológico. O cérebro da pessoa autista, ele é diferente. É diferente. Ele é estruturalmente diferente. A gente vai ver isso mais à frente. Ele é maior, né? Falando dos hemisférios mesmo, tem tamanhos diferentes. Eles têm uma simetria diferente, processam as informações de forma muito intensas. E aí essas diferenças que tem fisiologicamente, falando do cérebro autista, elas naturalmente impactam no excesso de foco em alguma coisa. O João, por exemplo, tem hiperfoco em dublagem e ônibus. Transporte, ônibus. Ônibus para... Oi? Ele está falando famosa, porque ele gosta muito de dublagem, né? Assim, então, qualquer filme que lançar, óbvio que tem uma peneira minha, mas geralmente ele vai. Qualquer lançamento de filme, eu tenho que ter dinheiro para pagar para o menino ir, porque ele tem hiperfoco em cinema, né? No caso é filme.
E que é assim, qualquer coisa que fale sobre dublagem interessa a ele. Qualquer ônibus para qualquer lugar, o João sabe para onde vai. Se ele vê um ônibus aí, ele vai ler, ele vai focar em casa, em buscar informações. Me lembra até eu, né, gente? Lá tentando descobrir o que era o autismo, né? Mas ficou assim, é um foco, é um exagero, né, de interesse. A gente gosta de algumas coisas, mas tudo para você ser ônibus, desenho, todos os cadernos dele de pequeno tinham desenhos de ônibus, números, só números. Pensa, um caderno inteiro, desses cadernos de universitário, com números de ônibus. O número do ônibus, para onde o ônibus vai, aquele trajeto, né? Para um lugar e para outro lugar. Então, essa questão do cérebro faz com que ele tenha esse foco excessivo em algumas coisas, né? E geralmente são poucas coisas, tá? Não são, eu gosto de 10 coisas, não gosto de 10 coisas. No máximo 2 coisas que ele vai. Tem gente que é uma única coisa mesmo. Quando você ouve assim, fulano gosta muito de dinossauro. Já ouviram alguma criança? Acho que alguém já deve ter ouvido, né? Gosta muito de bola. Quando era pequeno, eram coisas circulares, tinha movimentos muito iguais, né? Repetia muito as mesmas coisas. Então, esse cérebro, ele tem uma questão também nos neurotransmissores que resulta na repetição do comportamento e hipersensibilidade sensorial. Por muito tempo eu tive dificuldade com ele na questão da alimentação. Por exemplo, ele sempre comeu muita fruta e tudo, mas tinha uma coisa com arroz. Você imagina a criatura não comer arroz, não comer o caroço de feijão, né? Caroço de feijão tem um montão de gente que não gosta. Eu também tenho coisas que eu não gosto. Mas é um ódio, assim, por determinadas coisas. Então, ficou um tempão comendo só purê de batata. Quando você vê alguma pessoa com essa questão da alimentação, gente, não acha que é fácil de resolver, não, porque não é. Eu levei muito tempo para fazer o João comer arroz e feijão. Era purê de batata. Você imagina sustentar alguém com purê de batata e caldo de qualquer proteína, né? Ele não comia carne. Imagina. Ele é enorme assim, agora ele come a lua, graças a Deus. Mas antes, não comia nada, né? Era muito restritivo com a questão da alimentação, por conta dessa condição do cérebro dele mesmo. E aí, o autismo, naturalmente, ele vai apresentar alguns prejuízos. A gente está vivendo um tempo que as pessoas, né, de uma forma muito cínica, muito cruel, né? Você vai para a internet, rede social, as pessoas quase que marginalizando o autismo. Esses dias, um vizinho, eu moro num condomínio, moro no bloco 8, ao meu lado, o bloco 9, e eu estou lá no meu apartamento, na minha cozinha, fazendo minhas coisas para sair de manhã, para trabalhar. E o vizinho teve uma questão com uma criança que é autista, que nem mora lá no condomínio, mas a mãe mora. A mãe é separada do pai, a mãe mora lá, e a mãe, no final de semana, levou o menino para lá. E foi um descuido, assim, uma coisa que acontece com qualquer um. Mas como o menino é autista, as pessoas potencializam, né? Ainda tem isso ainda, né? Por pura discriminação mesmo. E eu sei que foi uma confusão lá no condomínio e tal, e esse vizinho estava falando dessa situação. E aí ele teve uma fala assim: na minha família tem uma criança, o meu sobrinho parece, que ele é autista, mas a minha cunhada não dá trabalho a ninguém. Ele se gloriando por causa disso. Ele estava falando de uma mulher oprimida. Ele só não se deu conta, mas era isso que ele estava falando. E aí, como ela deve conhecer a família que tem, ela prefere nem contar com eles. Você imagina o caos que deve ser a cabeça dessa pessoa. E aí ele falou exatamente isso. É porque agora é moda ser autista. Todo mundo é autista. Como se autismo fosse um adjetivo, né? Em nome de Jesus, vocês conhecerem alguém que tem esses hábitos de usar deficiência como adjetivo, isso é crime. Isso não é pecado só, não. É crime. Né? A gente tem uma lei que protege as pessoas com deficiência, que às vezes a gente acha que as pessoas meio que ignoram, né? Ignoram a lei mesmo. E a gente, como igreja, a gente tem o dever de cumprir a lei. Porque Jesus cumpriu a lei. Né? Ele não veio para não cumprir a lei, não. Ele cumpriu a lei. Então, se a gente é imitador de Cristo, é nosso dever cumprir a lei também. Não repetindo esse tipo de comportamento. E aí ele falava, né, que o sobrinho dele, ninguém nem sabia que o menino era autista, porque
ela sempre, ela sozinha se virava, dava o jeito dela, não se vitimizava. Eles não sabem o que fala, não sabem. Se vitimizava porque tem gente que chega num lugar, quer isso, quer aquilo, porque a pessoa tem deficiência. Aqui na igreja, quando a gente fala, né, o pastor falou de igualdade, né, do quanto Deus ele olha para a questão de nos tratar de forma igual. Se entra a pessoa surda e não tem o intérprete de Libra, faz alguma diferença ela estar aqui dentro? Ela não vai, se ela não tiver leitura labial, né? Fazer um parêntese aqui. Se ela não souber leitura labial, se ela for totalmente sem audição, ela não vai ter como acompanhar o culto. Aí a igreja vai e providencia o irmão que sabe Libras. Por quê? Para que esse irmão tenha a mesma oportunidade que nós, ouvintes. Que ele também seja assistido, né? Que ele também tenha participação no culto. Que ele seja mais uma pessoa que está participando aqui, compartilhando do que a igreja está fazendo no dia de hoje. Por que com o autismo tem que ser diferente? Se é uma limitação, se é uma deficiência, é algo que a pessoa não tem o que fazer. Ela nasceu assim. É uma condição que ela vai carregar para a vida toda. E aí, e essa pessoa, enfim, por que eu estou falando dele? Porque a gente vai tratando, né, se acostumando a tratar as pessoas com deficiência com certo desdém, não valorizando, às vezes, o que a pessoa tem de muito bom. O João é muito talentoso. O João na nossa igreja tem um grupo chamado Geroarte. O João faz parte do Geroarte. O Geroarte, inclusive, é um dos meios que a gente descobriu que potencializava o desenvolvimento do João. Então, nos últimos quase 10 anos, como o João se desenvolveu, eu acho que ele deve estar alguns anos já no Geroarte, como o Geroarte foi um fator de desenvolvimento para o João. Porque ele teve a oportunidade, né, dada pela diretora do grupo, porque, não é porque todo mundo é da igreja, vai lá. Não, não é assim. Tem uma organização, obviamente. É como tem no louvor, como tem em coragem, como tem qualquer, né, corpo, qualquer movimento que tenha dentro da igreja, tem uma organização. Então, potencializou aquilo que ele sabe fazer. Ainda que, na Páscoa, né, aquela cena da crucificação, Pilatos, você imagine a cena. Vão imaginando aí. João lá participando. João era dos soldados romanos. E aí, aquela cena, né, ele trazendo Jesus para ser crucificado, mas ainda não era o momento da crucificação. E aí, no meio, lembra da dublagem que eu falei? No meio do negócio aparece quem? O Scooby-Doo. Só a graça, irmãos. O menino era um soldado romano, falando igual o Scooby-Doo. O negócio era sério, não era para ter graça, mas a falta de filtro do autismo faz ele fazer algumas coisas meio fora do contexto. Mas ainda assim, né? Isso foi um episódio. Imagina a diretora, não, vai sair, porque de jeito nenhum. Ela também é educadora, né? E aí trabalhou aquilo com ele, João, algumas cenas, né? Porque não pode rir mesmo, né? Imagina, Jesus sendo crucificado, do nada aparece o Scooby-Doo falando. Crucifica, na hora do crucifica-o, crucifica-o. Era crucifica-o. Crucifica-o é uma, né? É forte, é sério, a fala dele era essa. E aí o Scooby-Doo veio no ouvido dele e o Scooby-Doo vai e fala crucifica junto com ele. Não era o momento. Mas isso não tira ele daquilo que ele estava vivendo. Estava tudo bem até ali. E aí, quando a gente fala dos prejuízos do autismo, a gente fala da comunicação. Mas o João não fala? O João fala. O meu João, ele sempre foi verbal. Sempre falou muito bem. Tem uma linguagem que é muito... além da idade dele, né? Jovem da idade do João tem um jeito de falar que ele não tem. É muito característico do autismo palavras mais antigas. Não sei o que é, não sei como que acontece, mas eles têm uma forma mais polida para falar, sabe? E aí, no caso do João, como que é essa perda, a questão da perda na comunicação? Ele precisa de tempo para organizar o que ele vai falar.
como o cérebro dele tem algumas conexões que não fazem como a nossa faz, né? As sinapses que o cérebro faz para a gente poder falar, no caso dele não funciona igual. Então ele fala, mas ele precisa de um tempo, né? Você está conversando com ele, você vai conversar de boa, aí qualquer assunto. Se tiver alguém aqui que gosta muito de cinema, vai virar seu melhor amigo hoje. Então você vai começar uma conversa com ele e nunca mais ele vai parar. E ônibus, né? Ônibus aqui, todo mundo a gente anda de ônibus, né? Então é fácil. E aí essa perda, ela é no sentido de precisar de tempo para falar. Você não vai ter uma conversa rápida. Essa troca que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando, se eu perguntasse alguma coisa para os irmãos aqui, é uma troca muito natural? Não é assim na pessoa com autismo. Ela é um pouco mais demorada. O João é autista de suporte 2. A gente vai falar sobre isso agora também. Então, a dificuldade no autismo, né? Para ser autista, todo autista precisa ter dificuldade na comunicação, na interação social e no comportamento. Tem estereotipias, né? Ele grandão desse jeito aí, de vez em quando dá uns pulos, quando está em pé. Tem um balançar um pouco diferente, né? Quando era menor tinha muito o movimento das borboletas. Então, algumas coisas eles têm que ter. Se for autista, mas o filho de fulano é autista, não tem prejuízo? Não é autismo. Porque existem algumas síndromes que têm características muito parecidas com o autismo e não são. E aí acontecem, infelizmente, os diagnósticos equivocados, né? Que aí, lá na frente, vai ver que não era nada daquilo. Porque tem algumas coisas que tem que ter no autismo. E o autismo tem perdas. Gravem isso. Autismos têm perdas. E eu falo autismos mesmo porque não é um, tá? Quando a gente fala que né, o autista não é um, são as variações que tem. Então, as variações elas são de acordo com a necessidade de suporte. Vocês estão vendo que o João está sentado aí de boa. João, agora a gente está trabalhando a autonomia, então ele vai para a psicóloga sozinha, que é 2 ruas depois da nossa casa. Quando eu compro delivery, ele vai na porta, eu dou o cartão ou o celular para ele pagar. Então, ele tem autonomia. Mas tem pessoas que não têm. Ainda que o João seja de suporte 2, né? Mas aí ele faz tanta coisa. Quem é de suporte 1 tem também as suas dificuldades. É menos autista. Não é menos autista. Precisa de menos ajuda, menos apoio para fazer algumas coisas. O autista de nível 3 de suporte são os autistas que têm muitas perdas. A maioria é não verbal, né? O que é não verbal? Eles não falam? Então, alguns balbuciam palavras ou têm a fala que não tem funcionalidade. Não tem conversa, não tem troca nesse tipo de autismo. Ou então ele realmente é não verbal. E aí, pode passar, por favor? E esse autista, ele tem algumas comorbidades. O João não tem tem doenças, né? Comorbidade no sentido de físico mesmo, né? Algumas pessoas têm, já nascem com algumas condições. O autismo, geralmente, ele traz 70% dos autistas tem alguma outra coisa ali junto com o autismo. O João, ele tem TDAH, né? Tem algumas outras questões que não são tão latentes quanto o autismo, mas que vem junto ali, né? Ele tem bipolaridade e são coisas que a gente vai acompanhando e que parece, né? Quando você olha assim, TDAH não, é para todo sempre, mas parece que eles vão desaparecendo com os acompanhamentos que a gente vai fazendo. O que o autismo não é? O autismo não é uma doença. Ele é uma condição do cérebro. Esse símbolo aqui era o símbolo que se usava muito para o autismo, que é o quebra-cabeça. Gleice, mas por que não usa mais? Porque o quebra-cabeça que tinha, ele sempre faltava uma peça. E os próprios autistas questionaram isso. Como assim? E se a gente olhar isso à luz da Bíblia, é pior ainda, né? Peraí, que indivíduo é esse que falta? O que Deus fez não era perfeito? Então, como que você fala que né, você simboliza com algo que está faltando? Ali, por acaso, está, né, o quebra-cabeça todo completinho, mas geralmente é por causa de uma falta. E aí mudou esse aqui para o símbolo do infinito, que é muito nova era, né? Um negócio assim que a
a gente não quer pensar nisso, mas eu estou falando aqui só a título de informação mesmo. Então, se você entrar numa condução, numa repartição pública que tenha ou ainda o lacinho ou esse símbolo, né, do infinito, são os símbolos que ainda se usam, aqueles que ainda se usam, e o que é a partir de agora. Pode passar? Pode passar. Obrigada. Quantidade de autistas no Brasil. Eu estou trazendo assim rapidamente essas informações porque isso é importante. É importante que a gente saiba que, assim como a comunidade surda, por muito tempo, ficou isolada, sem ninguém saber a quantidade de pessoas que tinha, né, sendo surdos no Brasil, que é gigante, a gente precisa saber que a cada 38 pessoas, uma pessoa vai ser autista. Nossa, mas agora todo mundo é autista? Não. Não. Lembra lá na escola? Vamos falar aqui com o pessoal mais velho. Você lembra lá na escola que tinha um esquisito? Todo mundo conheceu alguém que era esquisito, que era diferente, que era... Nossa, minha sala tem um menino tão estranho, uma menina tão estranha. Então, gente, algumas pessoas passaram a vida inteira sem diagnóstico de nada, por pura ignorância, no sentido de falta de conhecimento mesmo. E hoje a gente tem uma equipe de saúde muito mais preparada, porque a Organização Mundial de Saúde, ela, né, é uma obrigação dos países saberem algumas coisas. Então, como são informações que são mundialmente divulgadas, eles estreitaram a forma de diagnosticar para que fosse mais fácil das pessoas saberem o que era o autismo. Então, a gente tem aí, no Brasil, no último censo, né, a gente tem lá 2,4 milhões de pessoas no Brasil que são autistas. É 1,2% da nossa população. É muita gente. É muita gente. Essas pessoas estão no Sudeste, na grande maioria. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas diagnosticadas com autismo. O Rio de Janeiro vem em seguida e a Bahia. Então, o Sudeste e o Nordeste são as regiões do Brasil que mais têm pessoas com autismo. E esses 3 estados são os que mais se evidenciam com a quantidade de diagnóstico. O Sudeste, muito mais por conta da... ainda que seja difícil o SUS, gente, sim, a forma de diagnosticar no Sudeste é infinitamente maior do que no resto do país. A facilidade, né? Aí a gente tem o Sul lá, que é outra história, mas a gente tem um Sudeste com muito mais amplitude tanto de divulgação quanto de diagnóstico. Então, se diagnostica mais hoje por conta da quantidade de pessoas preparadas para isso, né? A pediatra não dá diagnóstico de autismo, é neuropediatra ou psiquiatra, somente. Psicólogo também não, porque psicólogo não é médico. Então, o parecer do psicólogo ele é importante por conta da equipe multidisciplinar, que quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, não é só um. Lembra quando eu falei que eu saí do consultório? Eu recebi alguns papéis e fui fazer um monte de exame, né, de saúde e tal. Fez audiometria, porque eu chamava e ele não me olhava. Então, será que ele tem alguma deficiência auditiva? Não era. Então, fez uma série de exames para se saber. Então, precisa-se de uma equipe multidisciplinar para ter essa avaliação. Não é também só o neurologista que diz. Precisa do psicólogo, precisa de uma fono, precisa de, às vezes, de músico. No caso do João, nos lugares que a gente foi, um musicoterapeuta. Então, precisa-se de algumas pessoas, né, alguns profissionais, para que o próprio neuropediatra ou o psiquiatra deem esse parecer favorável para o autismo. Então, né, eu já falei que a cada 38 pessoas, uma tem o diagnóstico de autismo, por causa de como nós estamos hoje com a quantidade de profissionais, a gente tem muito mais laudos. O Sudeste, já falei, né? E a gente tem ali uma informação do CID, que mudou, era o CID 10 e agora é o CID 11, com uma outra nomenclatura ali. E aí tem umas subdivisões que apontam deficiências neurológicas, né? Para além do autismo, tem outras questões. Então, tem uma série de subdivisões ali que não é a coisa mais importante, não. Pode passar? E aí a gente vai falar de uma coisa que o pastor Felipe falou aqui, né? Do nosso maior exemplo.
do nosso maior exemplo de inclusão. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê como Jesus chegou em lugares que ninguém queria estar. Quando Jesus encontra com aquela mulher, que confusão. Imagina, confusão que Jesus causou naquela época, tendo encontrado com uma... Olha, se aproximar de uma mulher, do samaritano. Nossa, logo Jesus, que coisa, né? Pois é, o Jesus que a gente crê, que morreu pelos nossos pecados, ele foi a pessoa, né, mais inclusiva da terra. Porque ele foi exatamente se aproximar de pessoas que ninguém queria estar perto. Que ninguém queria. Lembra do publicano? Aquele cara que todo mundo tinha medo? Né? Todo mundo tinha medo. Você imagina, aí Jesus vai e chama essa gente para perto? Imagina a gente tendo que chamar esse povo que é diferente para perto da gente. Que difícil. Vocês imaginem que com o meu filho, com 20 anos, quanta coisa eu já vivi. Dentro da igreja também. Né? Por quê? Onde tem gente, a gente vai ouvir um monte de coisa. E hoje, exatamente, né, eu agradeço a Deus pela visão do pastor Felipe de pensar que a gente, né, porque a igreja é um lugar de culto e a gente está cultuando a Deus. Mas a gente precisa falar de alguns assuntos que são delicados também. Para que não tenha nenhum irmão dentro da igreja, igual meu vizinho lá falando que agora todo mundo é autista. Está na moda ser autista. Se a pessoa tivesse noção que enquanto está tudo bem, está tudo ok. Mas no momento de crise, irmão, sou eu e o João. Deus, eu e o João. No momento da luta, é nós três juntinhos. Não tem ninguém do lado, não. Então, não tem nada de legal, não. Eu amo meu filho, mas eu não amo o autismo que ele tem, não. Porque tem momentos muito difíceis. Tem momento da exclusão. Você pensa que nessa caminhada de infância e adolescência, quantas coisas ele me confidenciou outro dia que ele estava vivendo e eu não fazia ideia. Não é fácil para ele, não. E aí, quando a gente ouve, né, essas pessoas falando essas coisas, a gente fica assim, de onde esse indivíduo tirou isso? Se ele não tem essa vivência. Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não vivo, que eu não tenho na minha casa? Se ele mesmo disse que a cunhada dele escondia o menino que era para não incomodar a família, então nem com o sobrinho dele ele tinha contato. E aí, exatamente esse Jesus, nosso maior exemplo de inclusão, né, que se aproximou dos leprosos, das mulheres, do samaritano, dos publicanos. E aí Jesus vai quebrando tudo quanto é barreira social para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui nessa noite, nesse lugar, ouvindo sobre autismo, né? Que nada tem a ver com a nossa fé. Mas como quando a gente abre a nossa Bíblia, você pode me acompanhar? Não precisa, né? Que é um versículo que todo mundo sabe. Quando a gente abre a Bíblia lá em João 3,16, e eu vou ler o versículo, acho que é o 14 também, 15. A gente vai falar junto? Porque Deus... João 3,16, vamos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O mundo. E quando ele amou o mundo, ele colocou todo mundo nesse mundo. É o cego, é o surdo, é quem tem deficiência, qualquer deficiência, é quem tem autismo, que é complexo. João, quando foi seu batismo mesmo? Do ano passado, né? Há quase um ano atrás, João passou pelo batismo nas águas, né? E ele foi discipulado especificamente pela Nilceia, porque ele precisava, obviamente, tem eu em casa, mas ele precisava de uma compreensão do que significava ser salvo. E aí a profissão de fé do João foi linda, né? Eu sou mãe dele, óbvio que eu vou falar que foi linda. Mas foi linda, assim, era uma igreja... Em Jerusalém, o pessoal chora, né, pastor Felipe e Fabi? O pessoal chora. Como aquele povo chora. Eu amo meus irmãos, eles são muito chorão. E aí eles estão acompanhando o João há alguns anos. Estão vendo o João crescer, se desenvolver. E aí no ano passado, né, lá o pastor tem o hábito de gravar. Era muita gente no dia do batismo, então
Senão a gente realmente ia ficar muitas horas lá na igreja. Gravou, né, os depoimentos, tipo, um dia antes, gravou os depoimentos. Ele fazia uma pergunta e gravava o que significava aceitar Jesus para eles, né, e eles dando a profissão de fé. E aí o João, de uma forma muito linda, o João, muito simples, né? Que o evangelho de Jesus é simples, a gente que complica mesmo. E aí o João diz que Deus entrou assim dentro da mente dele, né? Acho que foi isso que ele falou. Que quando Deus entrou assim dentro da mente dele, ele entendeu que Jesus amava ele. Nós fomos assistir a peça da Páscoa, lá na Atitude da Barra, no ano anterior, e o João se levantou no meio da peça, né? Todo mundo açoitando Jesus, o povo passando, açoitando, e aí os soldados batendo em Jesus, e era muito realista mesmo a cena lá, né? É um grande teatro mesmo. E o João levantou, assim, né? Muito. Porque ele era do Geroarte, mas ele nunca tinha visto a crucificação. Ele sempre participou. Então, em alguns momentos no ano passado, ele foi esse soldado. Mas, na maioria das vezes, ele não era dessa pessoa que estava ali na frente. Entrava depois, no meio do povo, né? Aquele crucifica e tal. E ele não tinha visto. É que Deus tinha preparado daquela forma. O que eu quero dizer é o seguinte: o João precisou que a arte se manifestasse para a compreensão dele. E como é que a nossa igreja, as nossas igrejas, elas falam de Jesus para uma pessoa autista? O João não é uma criança. Óbvio, ele está na igreja desde sempre, que nasceu, né, comigo dentro da igreja, mas a compreensão dentro dele do que significava ser servo de Deus, do que é essa conversão, não aconteceu assim numa pregação, no púlpito. Porque primeiro, que muitas palavras, tudo que eu estou falando aqui, cansa ele, né? Às vezes cansa a gente, imagina ele. E aí não é coisa que interessa, nem tudo interessa a ele dentro do culto, né? E aí ele vira aquela chavezinha daquela desligada, dá uma levantada, sai, normal, tá tudo bem, a pessoa precisar sair, se levantar. Mas a arte é uma coisa que atrai muito a atenção dele, faz ele ficar prestando atenção. E aí, no meio, lá na peça, a gente falando baixinho para não atrapalhar, e aí ele falava: mãe, como pode? Era como se ele estivesse vendo a crucificação de forma, né? Igual quando a gente assiste o filme da crucificação, que dói, parece que dói tanto na gente. E o João ficou muito comovido com aquilo. Naquele dia, ele entendeu que aquela morte foi por causa dele. Que Jesus levou sobre si os pecados dele. E ele quis se levantar, você imagina, né? Eu não sei quem conhece a Igreja de Atitude aqui, é uma igreja de 5.000 lugares, irmão. Eu não queria levantar, eu não queria. Porque eu nem estava lá na frente, estava, né, bem lá no fundão da igreja. E aí o João, quando o pastor faz o apelo lá, ele já tinha manifesto aqui comigo, né, que ele estava muito triste porque ele descobriu daquele jeito que Jesus morreu daquele jeito porque a gente pecou. Né? Adão e Eva pecaram e nós estávamos condenados a morrer para sempre. E aí Jesus vai, entregue aquela cruz sem pecado nenhum por ele. E aí ele foi lá, né? Nós fomos lá dentro para dar o nomezinho dele e tal. Nós não frequentamos lá, obviamente, mas é a manifestação dele. Então, né? Eu precisei valorizar aquele momento. E aí, esse versículo de João 3,16 parece que é um versículo que o João tomou para si. Nós participamos do acampamento de promotores de missões nacionais, né? Eu sou mobilizadora de missões nacionais da Junta, e ele vai comigo sempre. E ele ministrou para as crianças João 3,16. Tamanha consciência que ele tem hoje do que significa esse versículo. É um versículo que eu acho que todos nós precisamos ter muito decorado, guardado no nosso coração. Se tivesse em Bíblia, fala dele. Né? Deus grandioso. O Pai entrega o Filho. Porque o homem pecou, a gente precisava ser salvo, a gente precisava ser resgatado da morte eterna. As pessoas autistas também precisavam ser resgatadas dessa morte. E aí Deus vai e envia Jesus e nos salva.
Você pode passar, por favor? Como que a igreja acolhe? Como que a igreja inclui? Você tem uma pessoa, chegou na nossa igreja, uma pessoa com uma criança com autismo, um adolescente, um jovem, né, a pessoa que for. A igreja recebe, a igreja acolhe com amor, com carinho. A igreja vai, né, acolher com amor, ela vai se preparar com treinamentos. Porque estudar é importante. A gente não aprende aquilo que a gente não sabe se a gente não estudar. Então, a gente vai precisar de pessoas que nos ajudem a compreender. A gente vai aprender tudo? Não vamos. Não vamos. Tem 20 anos que eu conheço o autismo e eu não sei tudo. Mas a gente vai aprender muita coisa que vai nos auxiliar, né, nos preparar para que a gente receba essas pessoas dentro da nossa igreja normal. Né? Porque, às vezes, a gente tem uma tendência a não saber o que fazer. E está tudo bem, porque a gente não sabe tudo. Mas aí, quando a gente tem esse treinamento, a gente relaxa, fica mais à vontade. É uma pessoa igual a você, cumprimenta igual, fala igual. Se for adulto assim, como João, né? Já um jovem com 20 anos é uma pessoa adulta. Fala igual como se você falasse com qualquer adulto. Ele não é muito chegado a abraço. Mas como a gente, né, nem sempre se abraça todo mundo que você vê pela primeira vez, então, tudo bem, João? Posso te dar um abraço? E tá tudo bem. Se ele disser que sim, ele vai te abraçar. Se ele disser que não, você não abraça porque ele não quer mesmo. Mas é do dia a dia também. Às vezes está tudo bem e ele abraça, mas normalmente ele não gosta de abraço. E aí a gente vai conscientizando as pessoas da nossa igreja com palestra. A gente vai ouvir e ser apoio para as famílias. Como é bom quando a gente tem uma pessoa com uma deficiência nos ambientes, não estou falando só da igreja, mas no nosso caso aqui é a igreja. Como é bom que, olha, Gleice, eu não posso imaginar como que é a tua luta com o João todo dia, mas conta comigo. Às vezes a gente só quer bater um papo, só quer que tenha alguém do outro lado do telefone disposto a ouvir, sem criticar, sem julgamento, né? Às vezes é só isso mesmo. A gente, como igreja, a gente inclui quando a gente cria um ambiente acolhedor. Tá tudo bem se de repente a pessoa chega ali e der uns gritinhos. Não tem problema nenhum. A gente vai aprender a se concentrar. Eu tenho problema de concentração. Mas muita coisa hoje, né? Então, já há 20 anos, eu aprendi a lidar. A gente vai ser uma igreja que inclui quando a gente respeita as diferenças. Todo mundo é importante para Deus. Pode passar, por favor? Todo mundo é importante para Deus. Então, a igreja precisa ter consciência de que algumas posturas nossas vão precisar mudar para que a gente receba todo mundo. E aí não é nem só a pessoa com autismo. A gente está falando do autismo aqui, mas uma igreja que se preocupa que tenha qualquer um dentro, ela vai ter né? Tem idosos, tem pessoas com dificuldade de mobilidade. A iluminação da igreja ela precisa ser boa para que as pessoas vejam onde elas estão pisando. Se tiver condições de ter uma rampa no acesso de primeira, vai ter, mas se não, o corrimão, para as pessoas andarem com segurança, para não cair. Né? Às vezes alguém sofre um acidente e fica com dificuldade de mobilidade e não quer deixar de vir à igreja. E a gente, né, quer que essa pessoa esteja aqui com a gente também. De forma prática, o que pode ser feito? De cara ali, né, um treinamento, principalmente para quem lida diretamente com as pessoas com autismo. Se for criança, então, o Ministério Infantil, todo o Ministério Infantil, aquelas tias todas da escala, né? Cada domingo é uma tia. Então, todas elas precisam ter esse aprendizado para, no momento em que essa criança tiver, elas saberem como vão ministrar com ela. Adaptação de material. O João tem problema com quantidade de palavras. Ele sabe ler, ele lê desde 2 anos. Então, desde 2 anos ele lê. O problema não é saber ler. O problema é a quantidade de informação que o material tem. As nossas revistas de EBD, o material de EBD, geralmente é muita coisa para ler. Quando ele fez o discipulado, a Nilceia usou um material específico para que ele pudesse ter acesso àquelas informações que todas as outras meninas tinham de uma forma simplificada. Não é a resposta dada para ele, não. De uma forma que fosse possível a compreensão. Às vezes a gente está num ambiente, por exemplo, gente, se chegar um advogado, dia desses nós tivemos um treinamento lá com as Mensageiras do Rei, com as líderes de Mensageiras do Rei, e a Samanta, que é da Igreja da Ilha,
ela tinha que falar, né? A gente agora sabe que tem o ECA digital, então as líderes de mensageiros que trabalham com criança precisavam saber que a gente não pode mais publicar em rede social a foto das crianças, a menos que tenha autorização por escrito dos pais, dentro da igreja, assim, dentro da igreja. Então a gente hoje não pode mais tirar foto do jeito que a gente quer, porque existe uma lei que protege as crianças e os pais precisam concordar que a gente tire essa foto. E ela usava muitos linguajar de juridiquês. E tinha hora que a gente falava assim, então, irmã, porque a gente estava escrevendo. Como ela é advogada, a gente não tem a obrigação de saber a mesma linguagem que ela. Então, ela mudou algumas palavras. Então, peraí, gente. Então, isso assim, ela mudava a palavra para que a gente pudesse compreender. É exatamente a mesma coisa. A quantidade de palavras para a pessoa autista faz diferença por conta de umas questões mesmo do cérebro. Para a concentração é menor, o tempo de organização do pensamento é diferente do nosso. E aí, esse material que a gente vai usar lá na nossa sala, no discipulado, com essa pessoa com autismo, ele precisa ser trabalhado. Você leu lá, muita informação. Tem uma irmã chamada Verônica Cruz, ela é muito maravilhosa, ela é uma neuropsicopedagoga. Ela fez um material da tentação de Jesus no deserto. Ela pegou uma caixa de sapato, a coisa mais incrível do mundo. Simples, nada de custo. Uma caixa de sapato, ela colocou areia, ela criou uns morrinhos assim de papel, ela colocou Jesus, colocou, né, como se o diabo falasse com Jesus, ela mexia uma coisinha, um cadarço, passando assim por trás. E uma coisa, gente, ela contou, eu fiquei prestando atenção, ela contou a história toda usando uma caixa de sapato, com areia e uns pedaços de papel que ela mesma desenhou. Então, não tem a ver com custo, né? Óbvio, tem habilidades e tal, mas nada que a internet não nos ajude, porque hoje, santa internet, que tem uns problemas lá, mas que nos ajuda muito. A gente, além dessa questão de adaptação do material, recurso visual, porque o autista precisa ver. Então, quanto mais vê, melhor para ele. A gente também precisa pensar no ambiente, esse ambiente de culto aqui. O ambiente, às vezes, ele incomoda a parte sensorial da pessoa. Ah, mas aí faz o quê? Desliga o som da igreja? Não. A gente pode providenciar abafadores, né, que diminuem o ruído para a pessoa. Está todo mundo ouvindo aí, e aquele abafador o João usa, mas usa quando quer também. Quando a gente vai para algum evento assim, né? Pessoa que gosta de show gospel não pode reclamar de barulho, né? Se tem uma coisa que tem barulho em show. Então, algumas adaptações que as igrejas podem fazer, elas vão ajudar muito que essa pessoa fique. Às vezes, quando você vê, entrou uma mãe com uma criança autista, vai ficar um pouquinho, vai sair. Que bom que ela veio. Né? Vai ficar o tempo que for tolerável para essa criança ficar. A gente também precisa manter próximo de nós essa família, acolher com carinho. Como eu disse lá atrás, ela precisa saber que o filho dela não está atrapalhando a igreja. Aquela criança incomoda o culto. Não existe isso, né, gente? Não existe, a gente não fala isso. Não existe dizer que a pessoa incomoda o culto. Outra coisa também é trabalhar com a previsibilidade. Prever que algumas coisas vão... Olha, vai ter o culto, vai ter isso, João, João, quando veio para cá, eu preciso respeitá-lo. João, eu vou para a igreja do pastor Felipe. Você quer ir lá? Então tá bom, então vamos comigo. Senão ele iria para o irmão, para outra igreja. Então, é um culto como na nossa igreja, tem música, é um culto. Ele já sabe que ele está vindo para cá para assistir um culto. É importante que ele saiba para onde ele está indo, fazer o quê? Porque alguns lugares, né, dependendo do lugar que você vai, o excesso de ruído ele pode causar um desconforto mesmo físico, e aí essa pessoa pode se descontrolar e tal, e aí precisa de manejo de ajuda, né, um apoio para se retirar do ambiente e tal. Trabalhar com a previsibilidade, criar um espaço de calma, uma sala sensorial. Isso quando dá, tá, gente? Estou falando de uma realidade no geral, assim. Alguns lugares vai ter uma salinha que dá um puff ali, um colchãozinho. Vamos sentar aqui para se acalmar.
aquele ambiente com luz, né, um ambiente mais tranquilo, sem barulho, sem outras pessoas, sem excesso, para que aquela pessoa possa ter ali o seu tempo de calmaria, né, e voltar para a normalidade. Respeitar o espaço e a distância, como eu falei, né, a questão de você saber se o outro quer ser abraçado, se pode abraçar, se não pode. Fazer perguntas para a pessoa adulta. Se dirige à pessoa. Aliás, isso, gente, é para qualquer pessoa com deficiência. Eu não sei se vocês já viram, às vezes um adulto acompanhado da mãe, a pessoa é um cadeirante, usa cadeira de rodas, e alguém pergunta para a mãe que está do lado, para quem está acompanhando, como se a pessoa não estivesse ali. Por que, gente, que ela não pode responder? Né? A menos que ela houvesse ali algum impedimento mesmo para que ela não respondesse. Você pode passar? Como que essa pessoa aprende? Né? Então, essa pessoa, a gente vai falar de aprendizados e crise. A gente está caminhando para o final. Reconhecer dentro do ambiente da igreja pessoas que tenham esse perfil. Eu gostaria de trabalhar com crianças. Tem alguma professora aqui? Glória a Deus. Da educação especial? Não? É? Da educação infantil? Tá. Educação infantil. E aí, tô falando de você não, tá, irmã? A irmã já lida com a semana toda, né? Vamos chamar outras irmãs, né? Mas, como uma pessoa que trabalha com criança, né, tá lá na escola todo dia, já tem uma vivência a respeito, ela pode ser alguém que pode contribuir muito. Né? Tem um psicólogo na igreja, às vezes a irmã tem muita boa vontade para trabalhar com um público diferente. Porque às vezes a gente fica assim, mas na minha igreja não tem ninguém. Mas se aparecer, como faz? A gente tem que se preparar. Eu cansei de ouvir, quando o João era pequeno, que a escola não estava preparada para receber. A gente ouve isso até hoje. Chega a ser surreal. E aí, quando é que vai estar? A gente está se preparando para ir para o céu. A certeza de que a gente só vai estar 100% é só lá no céu. Mas as outras coisas, elas precisam acontecer. Porque essas pessoas estão aí, vivendo. Então, lá na sala, a gente, né, sabe a luta que é 20 e tantas crianças e 2, 3 com alguma questão que a professora tem que se virar nos 30, porque às vezes não tem mediador. Mas na igreja, glória a Deus, essa criança ela vai ser a minoria. E aí, buscar no meio da igreja pessoas que queiram viver a experiência de cuidar do outro desse jeito, olhar com carinho, com amor, assim como Jesus olhou para tantas pessoas, ele teve o olhar de amor. É isso que a gente precisa, como igreja, olhar para as pessoas com deficiência, né? Aí a gente está falando aqui da pessoa com autismo, que é um desafio, sim, mas é um desafio possível para todo mundo. O irmão, a irmã, que quer se envolver, cuidar, amar pessoas. O evangelho é isso, né, gente? Deus nos chamou para a gente cuidar do outro, para a gente amar o outro, amar o próximo. Então, esse próximo também é uma pessoa com autismo ou uma pessoa com outras deficiências. E a gente tem que aprender a ter esse olhar de cuidado para essa pessoa. Quando a gente também fala da aprendizagem e das crises, né? Botei as crises ali porque acontece de num ambiente com muita gente, com muitos sons, muita luz, muitos ruídos, um descontrole, sim. E aí, Gleice, como é que faz? Todo mundo chega perto? Não. Já viu, às vezes, alguém desmaia? Qual é a tendência do povo? Desmaiou uma pessoa. Vai todo mundo para cima do coitado do desmaiado. Não. A gente se afasta, deixa, geralmente, né, ou o responsável, ou a tia da salinha lá, né, e a mãe. Se a mãe não estiver perto, você chama para perto, para 2 pessoas, no máximo, acolherem. Porque esse responsável dessa criança, ele precisa já ter dito à igreja, à tia da salinha, a quem está lidando, como é essa criança. Né? A igreja precisa saber também quem é essa criança. Que tipo de comportamentos ela costuma ter em casa. Como é que ela é? Ela brinca com o quê? Que tipo de... Quando ela se descontrola, o que você, mãe, costuma fazer? Mãe ou pai, né, gente? Estou falando aqui mãe, mas é que a maioria é mãe mesmo, então é muito natural a gente falar mãe.
Então, essa mãe precisa te auxiliar até para no momento de regulação. Essa criança precisa voltar, né? Precisa se regular e ela precisa voltar ali, né? À normalidade da situação. Então, ela precisa ter dito a você, a igreja precisa saber como que é essa criança, até para saber lidar. As mudanças de comportamento, essas mudanças bruscas, elas podem ser motivadas por alguma coisa. Às vezes é por excesso de estímulo, sim. Às vezes é algum coleguinha que pegou alguma coisa, né? Às vezes é realmente uma coisa que para nós é muito pequena, mas que para essa criança nem tanto. Como que você pode ajudar, né? Na questão da aprendizagem? Suportes visuais, muita ilustração. Quanto mais visual, melhor. Tem uma coisa no autismo que é a pessoa é literal. Hoje eu falei alguma coisa lá em casa, eu falei, não, João, foi força de expressão. Sabe quando você fala uma coisa, assim, vai chover canivete, essas coisas. Vai, assim, tá pegando. Ih, nossa, tá pegando fogo. Quantas vezes o João me perguntou, tá pegando fogo aonde? Mãe, onde é que tá pegando fogo? Não, João, não tá pegando fogo. Foi assim. Às vezes eu no telefone com alguém, nossa, tá no trabalho. Fulano, o negócio tá pegando fogo. Né? Eu trabalho pro governo do estado. Então tá sempre pegando fogo. Sempre, quase sempre. E aí, eu falando no telefone, mãe, tá pegando fogo aonde? Não, João, não tá pegando fogo. Porque o entendimento, né, dessa questão, dessas diferenças lá do cérebro, não permitem que ele tenha flexibilização no pensamento. Então, é o que ele ouviu, é o que é. Né? E, às vezes, né, cada saia justa, que eu já vivi também, por causa dessa... Sabe? Assim, né? Não, João, você não pode falar isso para não chatear a pessoa e tal, porque ele, né, é muito literal, às vezes, numa colocação, né? E às vezes é num momento inoportuno mesmo. Que esse é um dos desafios, né, da gente todo dia você repetir a mesma coisa. Ó, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Tem que ser desse jeito. Autistas precisam de rotina. Esse ambiente, quando a gente pensa aqui na nossa igreja em ter um ambiente que vá auxiliar no processo de desenvolvimento dessa criança ou adolescente, desse adulto, para aprender as coisas, né, sobre Jesus, sobre a Bíblia, as histórias que a Bíblia conta, ela precisa ter uma ordem. Não dá para ser no improviso. Tem que ser tudo muito organizado. Para a pessoa não se perder, para você não ficar confuso ali na hora da ministração, porque ele não entende confusão. Não entende. Precisam de... eles são super organizados? João não é, não. Mas eles precisam de sequência, sabe? João, nosso combinado todo dia é o quê? Você acordou, você arruma. Pode responder, filho. Quando você acordar, você arruma o seu quarto. Geralmente eu falo a cama mesmo. Quando você acordar, você arruma o seu quarto. Eu vou sair para trabalhar, eu não tenho esse tempo de ir lá no seu quarto, de arrumar, porque eu saio e você está dormindo. Então, quando ele acorda, ele tem que arrumar. João, quando você acabar de comer, lava o seu prato. A gente precisa também olhar para isso, né? As pessoas precisam ser funcionais. Não tem como eu sair todo dia para trabalhar e ele fazer assim. Imagina aí, irmão, no final do dia. Quem tem adolescente sabe como é que esse negócio de copo é, né? Brota copo dentro do quarto. Ninguém aí tem filho adolescente, não, né? Ninguém. Ninguém tem esse problema em casa. Parece que brota copo assim do chão. Então, você imagina se eu não falo. Eu falando, de vez em quando tem uns copos lá brotando em cima de uma estante. Então, eu preciso dizer a ele que tem que ser desse jeito, para que ele cresça um adulto funcional, né? Uma pessoa que vai caminhar aí. A gente tem que pensar que a gente é finito. A gente vai para a eternidade com Deus, mas nessa terra a gente é finito. Então, você imagina como é que você cria um filho sem dizer para ele o que ele precisa, né? Ter um mínimo de ordem dentro de casa. A pessoa com autismo ela tem interesses restritos. Então, isso também pode ajudar muito. O João, por exemplo, tem essa questão dos filmes, né? E dos ônibus. Vamos dizer uma passagem aí sobre carruagem de fogo. E, né, eu falei dos ônibus, lembra? Então, pega uma história que dá gancho. Entra
Poxa, João gosta muito disso assim, assim. É pensar que cada semana, cada encontro que tiver com ele, você vai ter que virar o melhor contador de história mesmo, porque vai ter que ser muito criativo para poder prender a atenção dele. Não é qualquer coisa. E aí se aproveita disso, daquilo que a pessoa gosta, que a grande sacada da educação, irmãos, né? Eu sou educadora, é a gente ter a humildade de reconhecer que essa criança, esse adolescente, esse adulto, com ou neurodivergente ou não, ele já chega no ambiente escolar, no ambiente de aprendizagem, com um monte de conhecimento. Que não custa nada a gente ter boa vontade de olhar para isso. É verdade. Tá? Isso aqui vai dar jeito de eu ensinar ele. Então, assim como eu falei que as artes são importantes para eles, eu tenho, com as Mensageiras do Rei, eu amo a primeira etapa, porque elas são menores, né? Tem 9 anos e tal, então geralmente é 9, 10 anos. E eu sempre faço um espetáculo para falar da criação. Eu uso as músicas do Diante do Trono, aquelas músicas lá de trás, de 30 anos atrás, porque elas são muito específicas, né, para falar da criação. Eu uso todas as músicas, todos os recursos, tem barulho de trovão, tem tudo, porque eu estou concorrendo com a internet. Eu estou falando de ninguém neurodivergente não, tá? Estou falando de meninas sem questão nenhuma. Mas a atenção delas é muito limitada. Hoje, para você falar com uma criança, você tem que ter muita expertise. Porque é muito difícil prender a atenção de criança hoje. Então, você tem que usar de recursos. Aproveita. Quando a gente fala desses recursos, eles não são bons só para criança neurodivergente. Existe uma coisa na educação hoje chamada desenho universal. O desenho universal, ele prega que uma metodologia que pode ser usada, ela não é aplicada somente na educação especial, né? Ela tem uma abrangência para que mais pessoas aprendam de uma forma específica e facilita mesmo a aprendizagem de todo mundo, do grupo todo. E às vezes uma coisa que você está usando para ensinar uma pessoa com autismo, ela vai facilitar a aprendizagem de outras pessoas. Então, não é inventar a roda, mas é aproveitar aquilo que é bom. Aquilo que é bom. A gente vai para... É o meu último slide? É, né? É. Para o outro, anterior. Antes do meu 9. Que eu já falei sobre tudo. Não, esse é o primeiro. O que tem os versículos. Isso. Eu já falei das funções executivas, é porque eu falei de perdas, eu não usei a expressão funções executivas, mas eu já falei sobre aquele slide. João 3,16 é o que a gente leu. O pastor falou sobre Mefibosete, né? Lá em 2 Samuel. Ele teve a alegria de ter Davi olhando para aquela situação e tendo compaixão. A gente vai olhar para Tiago também, falando, desculpe aí o erro que tem ali, eu estou vendo que tem um erro agora. Deus, ele dá uma ordem, né? Para que a gente amasse o próximo. Para que a gente não deixasse ninguém de fora. Para que a gente não excluísse ninguém. Quando a gente vai... Salmo 139, versículo 14. Eu vou ler Salmo 139. Que coisa linda, né? A gente lê no Salmo 139. Quando o salmista, ele exaltando a onipresença e a onipotência de Deus sobre nós, né? Começa tão lindo. Eu vou ler do primeiro versículo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Aí a gente vai lá para o versículo
14, 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Esses versículos, né, do Salmo 139, ele fala de um ser criado, né, olhando, quando a gente fala da imagem e semelhança de Deus, a gente olha esse salmo e pensa, meu Deus, como Deus me conhece. E aí, quando a gente olha para as deficiências, né, outro dia alguém me questionou a respeito disso. Então, Deus errou? O que aconteceu? Por que existem as deficiências? Sempre vai haver um jeito de Deus, esse Deus que criou a mim e a você, que criou as pessoas com deficiência, sempre vai haver um jeito de cada um de nós ouvir a respeito desse Deus. É a forma como a gente lida com as pessoas é que vai dar condições delas ouvirem a respeito de Jesus. Jesus sabia que algumas pessoas, a depender dos outros, não ouviriam a respeito dele. Não seriam próximas a ele. Não conheceriam a paz que vem dele. E aí ele se aproxima dessas pessoas. Ele permite que essas pessoas chegassem até ele. Quando você imagina se Jesus diz para aquela mulher de cara que ele não podia conversar com ela e que ele queria manter a distância. Você imagina se Jesus não tivesse se preocupado com essas vidas. O que motivou essa aproximação de Jesus para todas essas pessoas foi o amor. E sobre o amor, gente, a gente não tem escolha de não amar as pessoas, não. Porque é ordem. Amar a Deus. Sobretudo Deus. E amar ao próximo. Não é uma escolha, quando a gente fala aqui do autismo, com toda a complexidade que tem o autismo, a gente tem o dever de se preparar de alguma forma. Todo mundo tem tempo? Não todo mundo tem tempo. Mas você pode amar. Você pode orar pela irmã ou pelo irmão que vão se colocar na frente da batalha para se instruir. Você pode se colocar à frente também. Eu não posso estudar. Mas você me conta o que você aprendeu? Você pode me colocar a par daquilo que você tem aprendido para que eu possa ser canal de bênção na vida dessas pessoas? A minha oração, irmãos, é que a gente tenha, primeiro, hoje, todos vocês que estão aqui, todo mundo, ninguém mais pode dizer que nunca ouviu falar sobre autismo. Todo mundo, alguma coisa, eu falei um monte de coisa, mas alguma coisa você vai guardar dessa noite. Agora, você tem o dever moral. É um dever moral. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente já deixou de ser ignorante. Ninguém aqui mais está na ignorância a respeito do assunto autismo. Ainda que eu tenha falado quase nada sobre o autismo. Mas o que você ouviu aqui hoje, até das minhas experiências, né, enquanto mãe, hoje já te dá condições de você minimamente, quando ouvir, fulano tem um filho autista, tem um neto, tem uma neta. Uma coisa que você não vai fazer, tá? Vou orar para Deus curar ele. Porque autismo não é doença. A gente pede a Deus cura sobre aquilo que precisa de cura. Como é uma síndrome, é uma diferença no cérebro. Mas Deus pode mudar o cérebro. Mas Deus quis criar ele com o cérebro assim, gente. Já parou para pensar nisso? Né? Se tudo passa por Deus, tá tudo bem. O que a gente precisa fazer é amar. É buscar ser bênção na vida das pessoas que têm as limitações que têm. Cada um de nós nasceu com uma especificidade. Eu acho que eu sempre me achei muito esquisita, no sentido assim, nossa, eu faço umas coisas tão... Eu tenho umas repetitivas, sabe, umas coisas repetitivas? E aí eu até falei uma vez com a psicóloga sobre isso, né? Que eu preciso, né, gente? Não tem como caminhar sem psicólogo, não. Não dá, não. Tem que ter. Porque
algumas coisas, assim, você acaba se repetindo, você nem se dá conta. E aí, nossa, por que eu estou fazendo isso? E aí você aprende não, vamos mudar a rota aqui, porque não tá bom isso não. Tudo muito trabalhado. Mas a pessoa com cérebro autista, ela precisa que a gente ensine algumas coisas para ela. E ela precisa que a gente fale de Jesus para ela também. Assim como Jesus alcançou o coração do João, através da arte. Louvado seja Deus por aquele grupo que se apresentou. Outras tantas pessoas vão ouvir falar de Jesus, porque você vai ser canal de bênção de alguma forma. Olha, eu não sei muita coisa sobre autismo, não, mas eu vou ler. Você pode começar a buscar coisas na internet. Gente séria, tá, gente? Mundo Autista, existem alguns sites muito, muito sérios. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Autismo não é causado por vacina. Não é. Só para vocês saberem, tá? Eu não tomei nenhuma vacina na época que eu engravidei do João. Então, não tem vacina, isso é história. Existia, né? Lá, muito, muito tempo atrás, o autismo muito estudado nos Estados Unidos, que as mães não se relacionavam com os bebês, não tinham nenhum afeto pelo bebê, que chamavam mãe geladeira. Por isso as crianças nasciam com autismo, como se o autismo fosse uma coisa assim. Autismo é genético, tá? É uma questão genética. Já vem com ele. Eu não conheço nenhum autista na nossa família. O João, diagnosticado, é o primeiro. Então, a gente não sabe. Mas Deus me deu o João, do jeitinho que ele é. E louvado seja Deus pela vida dele. Que é um servo do Senhor. O João é meu irmão em Cristo. Olha que lindo. A gente é família 2 vezes, né? A gente foi acolhido por Deus, herdamos a parentela lá com Jesus e Deus me presenteou, me abençoou de ser a mãe dele. Então, quando você ouvir essas histórias de que foi a vacina, não é, gente. Continuem vacinando suas crianças. Não tem problema nenhum na vacina, não. Não é por causa do autismo não é por causa da vacina que alguém vai nascer autista, não. Já está nela, já. Vai nascer. Lembra que a cada 38 pessoas, uma vai ter autismo. Não é uma escolha. Então, em algum momento da sua vida, você vai ter alguém na sua família com autismo. Isso é um fato. É uma conta do mundo e é uma conta que hoje nos alcança. Então, a gente precisa se preparar. Não é só para a igreja, né, pastor? Não é só como igreja, como família. A gente vive em sociedade. E o autista já tem muitas perdas sociais por conta do comportamento que às vezes ele apresenta. E não é ele que escolheu. Mas a gente pode ajudar, a gente pode ser bênção na vida deles. Então, quero agradecer por essa bênção de poder ter estado com vocês aqui hoje. Obrigada pela paciência de me ouvir. Obrigada, pastor Fabi. Obrigada pelos louvores tão lindos que a gente cantou hoje aqui. E louvado seja Deus por essa igreja. Eu posso orar, pastor? Quero orar com vocês para que Deus... Quero convidar você para ficar de pé, para a gente orar juntos. Para que o Senhor ele toque no seu coração de alguma forma. E te mostre, né, qual o caminho da inclusão aqui na sua igreja. Ele pode colocar você, né? Lindo quando eu vou numa igreja que tem alguém fazendo tradução em Libras. É muito bom a gente saber que o surdo ele só vai chegar se tiver alguém que traduza. A gente só vai ter alguém na nossa igreja surdo se tiver quem traduz, senão ele não vai ficar. Ele vai entrar e vai bater mesmo, porque não tem muito o que fazer, né? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa noite. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos nessa noite, de poder, ó Pai, falar um pouco daquilo que a gente tem aprendido, do que nós temos vivido, Senhor. Obrigada pela vida do João, Senhor, que o Senhor colocou na minha vida, Pai. E ao contrário do que tantas pessoas dizem, Senhor, ele é bênção na minha vida, porque foi o Senhor que permitiu o nascimento dele. Obrigada por isso. Obrigada por essa igreja que abre suas portas, Senhor, para falar de inclusão, para entender que alguma coisa a igreja precisa fazer também, porque a gente é parte dessa sociedade. A gente não é desse mundo, a gente sabe disso. Mas a gente está aqui, Senhor. O Senhor sabe que a gente precisa também olhar para todo mundo de forma que eles possam ser alcançados. Que a gente possibilite, Senhor, com equidade,
que a gente possa possibilitar ao outro ouvir da salvação, ser apresentado para Jesus e que a tua graça, Senhor, alcance esses corações. Prepara, Senhor, aqui no meio dos teus servos, homens e mulheres, jovens, pessoas que queiram estar, Senhor, à frente desses ministérios, Senhor, que trabalham com a inclusão, pessoas que precisam tanto, Senhor, ouvir falar do Senhor. E que se entrar alguém aqui, que essa pessoa já se sinta acolhida, Senhor, porque essa igreja vai recebê-los, porque, Senhor, mais uma vez, com certeza, eles já ouviram como eles podem proceder e como eles podem melhorar, Senhor, a vida dessas pessoas através do acolhimento. Obrigada porque um dia o Senhor nos escolheu apesar de quem somos. Um dia o Senhor olhou para a gente com misericórdia, embora a gente seja do jeito que é, Senhor. E eu te louvo e te agradeço por isso. Muito obrigada por tudo. Recebe a nossa oração. Obrigada por esse culto tão lindo, Senhor. Tantos louvores, orações, Senhor. Tanta coisa foi colocada no teu altar aqui. E a gente te agradece por isso. Em nome de Jesus. Amém.